Boa noite, pessoal. Vamos iniciar mais uma live. Boa noite, Costa Pablo. Boa noite, a Biblioteca da UF Campus. Boa noite, Bio Ingrid. Ingrid Logia. Boa noite, sou Carlos. Bia Barcelos. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa live. Boa noite, Rafael. Boa noite, Carol Ferreira. Hoje nossa live é especial porque vamos ter a presença de mais uma colaboradora do grupo em Ecologia Humana, a Daniele. A Dani entrando, Maris Oceano, boa noite, Juliana Abreu, Lázaro, Sara, boa noite a todos. Olha, a nossa convidada já está aqui, já está dando um oi. Realmente, Lázaro, a rainha das tartarugas está hoje aqui com a gente. Ei, Dani. Oi, de novo. Oi, de novo. Marcelita, boa noite. O Maris Oceano lembrando aqui, feliz Dia dos Professores, aos professores, todos nós, uma profissão muito bacana mesmo. Fábio Conceição entrando. Boa noite. Pessoal, enquanto o pessoal as pessoas estão entrando, Dani, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Te escuto bem, te vejo bem. Então tá bom. A gente tinha preparado uma bacia de suculentas aqui, toda fofinha, mas quando divide a tela não dá para ver. Mas tudo bem. Então, pessoal, vou falar um pouquinho, né, do grupo Ecologia Humana. E mais uma vez a live dessa semana, né? A última live nossa também foi com uma colaboradora do grupo. E hoje a live também é com uma pesquisadora colaboradora do grupo de Ecologia Humana. Então vai ser uma live especial para a gente vai conversar bastante. Boa noite, Joelson, pessoal entrando. Deixa eu colocar aqui, Baleonautas. Hoje vai bombar, hein? Lucas Evangelista, seja bem-vindo. Então, e o Grupo Ecologia Humana, né? Quem somos nós? Nós somos um grupo de pesquisadores, professores, cientistas, que realizamos pesquisa, promovemos ensino também em universidades públicas, ensino fora do ambiente formal, né? O que a gente chama de ambiente não formal. A gente realiza educação ambiental com crianças, com adultos. Felipe Rosa, Igor Zaps, todos entrando. Bom, e aí com isso a gente realiza pesquisa, principalmente linkando o conhecimento científico com o conhecimento tradicional de comunidades tradicionais. E aí nós trabalhamos com pescadores, com agricultores familiares e temos pesquisas envolvendo questões socioambientais, questões de interação humana com o ambiente, com animais, interação, mega empreendimentos com comunidades, né, e os impactos desses mega empreendimentos. Por isso que a Lucas Evangelista é a Lúcia. Seja bem-vinda, Lúcia. A equipe aqui está informando. Bom, e aí com isso, a nossa intenção dentro do Grupo Ecologia Humana, que é um grupo de pesquisa, né, um grupo de pesquisa com interação de vários pesquisadores de várias universidades. Então, nós temos a Universidade Federal Fluminense de Campos dos Goytacazes, onde fica a nossa sede. Nós temos pesquisadores da Estadual do Norte Fluminense, que também fica em Campos, da Universidade Federal do Espírito Santo, fica em Vitória, e tem um campus em Alegre também, com uma pesquisadora lá. Temos a Dani na FURG, a gente vai falar um pouquinho. Né, nós temos pesquisadores do ICMBio,
Então, assim, a gente tem uma gama bastante interdisciplinar. Então, pesquisadores com uma formação bastante ampla, né? Mas, ao mesmo tempo, todos trabalhando para questões socioambientais. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho disso. E, claro, a gente precisa, agora que tem mais gente na live, a gente precisa enfatizar hoje a importância do Dia dos Professores, né? Na verdade, a importância da profissão do educador, né? E o quanto os educadores, eles transformam vidas. Eles transformam, porque se a gente para pensar, em algum momento da nossa vida, algum professor falou alguma coisa, agiu de alguma maneira que isso tocou a gente. Isso sensibilizou. Independe da área, se é da área das exatas, das biológicas, ou não, se a pessoa não tem uma formação superior, mas tem um professor de conhecimento tradicional, né, o mais velho ensinando para o mais novo. Então, a gente precisa dar os parabéns aos professores, principalmente do nosso país, professores do interior que trabalham em condições bastante precárias, professores que pegam barcos para ensinar comunidades ribeirinhas, comunidades tradicionais que ficam no interior de matas, comunidades rurais, professores de cidades grandes, professores de cidades pequenas, professores de creches, do ensino médio, do ensino superior. Ó, já tem comentários Já aqui, estou separado aqui. né? Pois é. Então, hoje, parabéns aos professores e que sigamos com o nosso propósito de sempre transformar vidas para que para que pessoas tenham mais acesso à informação e, com isso, tentar contribuir para uma qualidade, para a busca da qualidade de vida das cidades, da sociedade brasileira, né? Mas então, sem mais delongas, porque é muito assunto, pouco tempo, e aí eu já coloquei até a cola aqui, Dani. Tá, você tá com a sua aí, eu tô com a minha aqui. Tamo junto. Ah, então aí, estamos nessa, né? Que é para não Professor da perder o dica, foco. justamente, justamente. Bom, pessoal, então hoje o título da nossa live é Os canudos de plástico são a grande ameaça que as tartarugas marinhas enfrentam? E aí, Então, eu já vou mostrar, então, né? Será que os canudos será? são o nosso grande problema, né? Será Aí, que essa é a grande ameaça? Esse é o nosso, né, grande vilão? É só esse o problema que a gente tem que combater? Né? Então, ao longo da nossa live, a gente vai ver se a gente lutando contra o canudinho, a gente está resolvendo, então, o problema das tartarugas e de uma série de outros animais, né? Que quando a gente fala das tartarugas, a gente, né, lutando com os canudinhos pelas tartarugas, a gente não está lutando só, né, pelas tartarugas, a gente está lutando por todos os animais marinhos. Mas aí a gente vai ver se lutar contra os canudinhos resolve o problema, é a solução ou não. justamente. Então, assim, é um assunto que vai chamar a atenção, né? Já está chamando a atenção, já estamos com 21 pessoas, olha que bacana, muito bom isso. E aí, antes da gente começar mesmo na live, vamos apresentar, né, a nossa entrevistada de hoje. Já adianto que vou chamar pelo apelido, porque se eu chamar pelo nome vai parecer que eu estou brigando, e não. Vai. É a Dani, é a nossa Dani. Então, a Daniele, né, Daniele Rodrigues Awabid, ela é bióloga, mestre e doutora em Ecologia e Recursos Naturais, e ela é integrante do nosso grupo de Ecologia Humana, muito legal. E atualmente a Dani, ela é pesquisadora de pós-doutorado do Laboratório de Aves Aquáticas, que ela vai ter que falar para a gente que negócio é esse de aves aquáticas, e tartarugas marinhas da Universidade Federal do Rio Grande, que fica na cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, lá chegando quase no Uruguai, bem lá na pontinha, né? A Dani, ela realiza pesquisas com biologia da conservação, com etnobiologia, com etnoecologia, que é justamente aquele link do conhecimento tradicional com conhecimento científico, né? Trabalha com educação ambiental e, claro, trabalha com tartarugas marinhas. É a nossa, como disse o Lázaro no início,
é a nossa rainha das tartarugas. E aí, claro que a gente vai sugar o máximo de informações dela hoje. Dani, olha, eu estou muito feliz que, enfim, a gente conseguiu Também. fazer essa live, né? Porque a gente sabe a correria que tá. E agradecer você pela presença, pela colaboração no grupo de Ecologia Humana, você sempre Eu que agradeço. disponível, colaborando com a gente sempre. E aí fala um pouquinho do ó, o Kelton, já colocando o coraçãozinho e de boca aberta. Eu que Olha, agradeço o convite, né? Eu agradeço a parceria, né? Você entrou na minha vida quando a Etno ainda não fazia parte, né? Na época do mestrado, onde eu, na época, trabalhava com a questão da dieta das tartarugas verdes. E foi aquela coisa, né, da paixão de ver que a Etno, ela foi uma surpresa. Eu fui vendo que tinha muita coisa que precisava ser trabalhada, né, que a gente criticava muito a pesca, a gente falava muito sobre o impacto, mas, pai, o que a gente fazia por isso, né, qual era o trabalho que a academia realizava com os pescadores a nível de fornecer esse conhecimento, de saber o que eles sabem, o que eles não sabem, essa troca de conhecimentos. E aí eu fui vendo que, peraí, isso é muito importante, né? Como é que eu vou dizer que a pesca é um problema para a tartaruga se eu não sei como é que a pesca atua com a tartaruga, se eu não sei o que o pescador sabe sobre a tartaruga, como ele age com a tartaruga, né? Então eu fui vendo que não dava só para criticar. Antes de criticar, eu preciso primeiro saber como é que funciona, eu preciso entender como é que é essa relação deles com as tartarugas, para depois, né, começar a ver, não, peraí, isso é um problema, o que pode, o que precisa ser feito, e aí atuar, então, com a parte da ciência, né, no sentido de precisamos pensar em medidas, precisamos pensar em propostas, e o que está errado e o que está certo. Então, né, você fez parte, continua fazendo parte, né, de uma área muito importante da minha formação, então eu que agradeço o convite, né, de poder estar nesse momento falando do que é a minha, não só a minha vida profissional, mas o que foi uma escolha de vida. Né? Hoje eu sou integrante do laboratório de aves aquáticas, né, e tartarugas marinhas. É um erro de percurso esse aves aquáticas, porque eu continuo totalmente nas tartarugas, mas o laboratório, ele de fato trabalha bem mais focado hoje nas aves, né, do que nas tartarugas, mas o meu projeto de pós-doutorado, ele engloba as duas coisas, né, eu faço parte do programa de monitoramento da Bacia de Santos, então é o projeto de caracterização da Bacia de Santos, e o meu laboratório foi justamente com a caracterização das aves marinhas e tartarugas marinhas da Bacia de Santos. Então, tem tudo a ver com o laboratório. Ficamos com as duas partes e eu estou com a parte das tartarugas, apesar de estar também junto com as aves. Mas, né, muito bom. foca nas tartarugas e esquece as aves. Não vem com essa pra cima de mim, não. Não Olha vem, só. Camila, não adianta. Erro de percurso, só isso. Ah, não, tudo bem, tudo bem. Agora, só tirando uma dúvida, assim, que tem muita gente que assiste, né, que segue a gente, que pode estar online aqui, e que não é da academia, da área da biologia, vamos dizer assim. Mas, assim, ave aquática, mas o que é isso? Só fala pra gente Na o que é verdade, isso? a Ave gente tá aquática? como ave aquática porque tem as aves de lagoa, tem as aves marinhas, por exemplo. Então, ave aquática porque engloba características diferentes de aves que usam ambientes aquáticos diferentes. Então, água doce e água salgada. Então, por isso, aquática de modo geral. No nosso caso, como a gente está trabalhando com a Bacia de Santos, a gente está trabalhando com as aves marinhas. Mas aqui no laboratório, por exemplo, tem muita gente que trabalha com ave de lagoa, porque a gente tem a Lagoa dos Patos aqui no Rio Grande do Sul. Então, tem muita gente que tem a Ilha dos Marinheiros, então tem muita lagoa aqui no Rio Grande do Sul. Então, a parte de aves, né, de água doce, digamos assim, ela é muito forte. Então, aves aquáticas engloba, né, ambas as categorias. Então, fica melhor do que colocar os dois nomes, por exemplo, ia ficar um nome gigante, aves, né, marinhas, liminícolas, então melhor aves aquáticas e tartarugas marinhas, porque aqui a gente acaba tendo só um foco maior nessa parte, já que
as tartarugas marinhas, né, são o foco pela questão das ameaças, né, de extinção. Entendi. Vai falar daqui a pouquinho. Então, agora a gente já entendeu o que são essas aves aquáticas. Tudo E bem. aí já tem até vários comentários. Gente, tá bombando aqui o teleprompt. Cadê o primeiro comentário? Ó, Doco MTB Apneia Room fez um comentário assim, que eu já ando com o meu canudo de metal há 2 anos, para qualquer lugar que eu vou. A Dani é fera, olha aí. Ah, ele fez meu curso de tartarugas marinhas, querido. Ah, muito legal, muito legal. A Carol Ferreira, agressiva ela. Isso aí, esse povo que trabalha com conservação é assim, é um povo danado, Tem que ser. não é? E aí, de novo, Donco MTB Apneia 1 disse, verdade, Dani, você disse no curso que muitos pescadores consideram a tartaruga um peixe e não um réptil pulmonar, né? A educação junto aos pescadores é fundamental. E aí a gente vai falar um pouquinho, né, durante a nossa conversa, essa relação, como que funciona, né, a educação ambiental junto com conhecimento tradicional, conhecimento científico. Mas e aí, vamos lá, vamos que muito assunto. Dani, explica pra gente, naquela linguagem bem tranquilinha que você sabe, quem que são as tartarugas marinhas? Explica aí pra gente. Então, a gente tem no Brasil 5 espécies, né, de tartarugas marinhas. A gente tem a tartaruga verde, a cabeçuda, a tartaruga de pente, a tartaruga de couro e a tartaruga oliva. Cada uma dessas tartarugas, elas têm um tipo de alimentação, ou seja, elas comem, né, coisas diferentes, elas desovam, ou seja, elas fazem os ninhos em locais diferentes e elas têm preferências, né, por áreas diferentes. Então, a gente tem, de modo geral, essas espécies, né, ao longo de toda a costa do Brasil, mas os lugares onde elas vão colocar os ovos no Brasil, eles são mais específicos. De modo geral, elas colocam os ovos mais em regiões mais quentes, né? Então, a gente tem aí do estado do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, Rio de Janeiro para cima, como áreas de desova. Mas não significa que para o sul a gente não tem, né, a ocorrência dessas tartarugas. A gente tem, sim, aqui mesmo no Rio Grande do Sul, a gente tem tartaruga, a gente encontra aqui no Cassino, mesmo a praia de onde eu moro, é muito comum fazer a soltura de tartaruga, mas não é área de desova, né? Então, elas estão aqui se alimentando, elas estão aqui de passagem. Então, no Brasil inteiro, a gente tem as 5 espécies de tartarugas. Em alguns lugares, a gente tem, né, algumas espécies que a gente chama de predominantes, ou seja, que elas são mais comuns de serem encontradas, né? E aí, o que a gente tem de uma diferençazinha maior é a tartaruga de couro, que é a maior espécie, aquela que às vezes é chamada de tartaruga gigante, que ela não é uma tartaruga que a gente diz que é costeira, ou seja, ela não é muito encontrada perto da praia, então não é comum de se ver. Ela é uma tartaruga mais oceânica, né? Ela é a maior espécie que a gente tem, ela pode chegar até 2 metros, então ela é uma tartaruga que a gente não costuma ver. Então, né, geralmente quando ela é vista, ou ela está desovando, ou é área de desova, ou é um animal que está muito debilitado, está encalhado. Então, essa é a principal coisa que a gente tem que saber. Que a gente tem 5 espécies de tartarugas no Brasil, que a gente tem essas 5 espécies desovando no Brasil, mas que cada uma vai desovar, né, numa região. Elas têm áreas prioritárias, ou seja, elas têm áreas específicas onde elas vão desovar, e que elas têm uma alimentação diferenciada, igual a gente. Cada um gosta de comer uma coisa. As tartarugas a mesma coisa, elas têm preferência. Quer dizer que elas só comem aquilo? Não. Mas elas preferem, né, aonde elas estiverem, elas vão preferir alguns certos alimentos, e com isso a gente vai tendo essa distribuição, então, aí ao longo do Brasil. A tartaruga verde, por exemplo, que é a que a gente encontra, assim, muito comum ao longo de toda a costa, é uma espécie que a gente diz quando ela é juvenil e adulta, ou seja, quando ela já não é mais aquele filhotinho, a gente considera ela como herbívora, ou seja, ela come preferencialmente alga. Então, ela é uma espécie que é muito comum a gente ver ela muito perto da costa, nos costões, ali pertinho da praia. Então, geralmente, é a espécie que quando a gente está na praia e vê uma tartaruga, é essa que a gente está vendo, é a tartaruga verde.
Ah, mas eu vi uma tartaruga que tinha cabeça muito grande. Então, provavelmente, é uma tartaruga cabeçuda. Então, aí tem algumas características que a gente vai usando para fazer essa diferenciação das espécies. E aí, a tartaruga de couro é uma tartaruga pretona, muito grandona. Então, também não tem como confundir. Então, são características que a gente vai usando para saber qual é a tartaruga que a gente está vendo e aonde ela está ocorrendo. Então, no Brasil, elas ocorrem para colocar os ovos e para se Se alimentar. E alimentar. aí, cada um escolhe a sua área ali. Isso. E o que, quando você teve uma hora que você falou assim, áreas de soltura, o que é soltura e áreas de soltura? Áreas de soltura, por exemplo, um animal que não estava muito bem de saúde, ele acabou vindo parar na praia, ele foi encontrado encalhado. Alguém estava caminhando na praia e encontrou a tartaruga na areia. Então, ela aciona um órgão ambiental ou aciona, em algumas praias tem projetos, programas que fazem o monitoramento de praia, ela aciona essa empresa ou esse grupo, né, de universidade e eles recolhem esse animal da praia. E aí eles levam para um centro para fazer exame desse animal, para fazer o monitoramento, para saber se esse animal está bem ou não. E aí quando esse animal está... Ah, não, esse animal estava só cansado, ou esse animal de fato não estava bem, precisa ficar em recuperação, precisa de atendimento médico. Quando o animal está bem, eles fazem a soltura. Eles levam esse animal para a praia e devolvem esse animal para o mar. Então essa é a soltura. Então, aqui na praia, por exemplo, vira e mexe, eles encontram um animal encalhado, ou seja, animal que não estava bem, fazem a reabilitação, cuidam desse animal. Quando o animal está bem, eles botam na praia e fazem a soltura. Então, a gente tem ao longo do Brasil, essa soltura é muito comum. Então, e esse programa de monitoramento de praias, que é o PMP, ele também é realizado ao longo de toda a costa. O que vai mudar é que em alguns lugares é feito por universidades, em alguns lugares é feito por empresa privada, em alguns lugares você pode acionar bombeiro, órgãos ICMBio, você pode acionar a guarda ambiental, isso vai variar de lugar para lugar. Mas, em geral, você tem várias formas de chamar alguém quando você encontra, e não é só tartarugas. Pinguim, golfinho, né? Tem vários animais marinhos que quando você encontra na praia, você pode fazer o acionamento, chamar alguém para recolher esse animal para tentar salvar. Ou mesmo quando está morto, para, né, tentar saber o que aconteceu com esse animal, né? Tentar descobrir o que causou a morte desse animal e fazer o recolhimento também da praia. Então, é importante, até se a pessoa estiver andando na praia, viu uma tartaruga morta, é importante que a pessoa tente entrar em contato Sim. com o órgão ambiental. Por que é importante saber do que o bicho morreu? Não é nem só saber se o bicho já morreu, porque muitas vezes esse animal pode não estar morto. Ele pode estar muito fraco, ele pode estar muito, né, machucado, às vezes pode estar desmaiado e não está morto. E aí você passa por esse animal, ele parece que está morto, mas ele ainda não está morto. Então você pode ter até a chance de salvar esse animal. É muito comum, por exemplo, na pesca. Né? A tartaruga, por exemplo, ficou muito tempo debaixo da água, ela está afogada, e aí o pescador tira da rede e joga na água sem verificar se o animal está vivo ou morto. E aí, se a tartaruga não está morta, está só desmaiada, ele infelizmente termina de matar. Então, por isso a importância de verificar se o pescador sabe identificar o estado do animal. Ah, não, peraí, esse animal não está morto. Vamos fazer o procedimento de salvamento, vamos deixar esse animal descansar um pouco. E aí vamos soltar esse animal. O animal na praia é a mesma coisa. Lógico, se já é uma carcaça, o animal já está com cheiro, né, de podre, o animal já está sem cabeça. Então aí realmente o animal está morto. Mas tem muitos casos em que o animal está muito debilitado, mas ele ainda não está morto. Então você fazendo o acionamento, você pode salvar. E no caso do animal já estar morto, você, muitas vezes, quando o animal ainda está, a gente chama de fresco, né, é possível saber o que causou a morte desse animal. Se foi lixo, se esse animal ele já estava doente, ele estava anêmico, se ele tinha alguma outra doença, no caso da tartaruga, a fibropapilomatose, que são tumores, né, são massas, como se fossem, forma realmente massas, camadas de pele, assim, bolas de pele pelo corpo.
Então, você consegue olhar para o animal e falar, nossa, esse animal realmente não está bem. Então, é importante saber, assim como é para a gente, o que causou a morte desse animal. E quando a gente fala de tartaruga, é muito importante a gente saber essa questão do lixo, né? Para a gente saber qual é o tipo de lixo, a quantidade de tipo, né, de lixo. Você quer que eu mostre agora? Você quer que eu mostre mais para o final? Vamos esperar o Então, grande tá bom. trauma. Porque a gente está com vários comentários aqui, e aí a gente Tá. tem que dar as boas-vindas, muita gente entrando. Isa Martins, a Bianca Reis, Ateliê Feltro à Mão, Baleonautas, e aí vem um comentário da Sara Zaps, que assustou na hora que você falou que a tartaruga de couro pode ter 2 metros. Já Pode. pensou? Você está Por nadando, né, isso de que ela cara com um pode ser bichinho de chamada dois também de metros? tartaruga gigante. Entendi. É grande, hein? E qual que é a menor? Das 5 espécies que ocorrem no Brasil, então a É a maior oliva. e a menor é É a a oliva. oliva. Entendi. E aí o Baleonautas faz a pergunta: o PMP, né, o Programa de Monitoramento de Monitoramento de Praias, praia. também abrange o Nordeste? Olha, agora você me pegou. Eu sei que no Nordeste eles têm algumas divisões. Por exemplo, em Alagoas eu sei que o Instituto Biota faz o monitoramento de praias. Eu não sei como é que é feita essa divisão de áreas, assim, especificamente, qual região, quem faz o quê. Então, eu não sei te dizer especificamente. O próprio estado do Rio de Janeiro, ele tem uma parte norte, que é uma empresa que faz, ele tem uma parte central de Niterói, que é o pessoal da UF que faz. Então, assim, o monitoramento de praias, ele é bem dividido no Brasil, entre instituições de ensino, entre empresas privadas. Então, na verdade, assim, o que importa é que seja feito, né? Mas além da importância de que seja feito, é que seja feito de modo padronizado, ou seja, que as pessoas que vão fazer façam da mesma forma, para que os dados gerados possam ser comparados, né? Porque não adianta cada um fazer do jeito que quer e depois você não conseguir dizer que, olha, lá em tal lugar foi feito dessa forma, eu posso comparar com aqui que foi feito dessa forma. Isso na ciência é uma coisa que às vezes é muito difícil, né? Você não consegue comparar os dados porque cada um meio que faz da forma como quer. Então, essa comunicação, né, entre quem faz, entre os programas, os projetos, as empresas, isso é fundamental para que a gente gere bons dados e gere bons resultados. Então, realmente, eu não sei dizer como é que funciona no Nordeste, especificamente, assim, quais grupos e empresas fazem. Eu sei que é feito, mas não sei Uhum. definir exatamente quem e como. Olha, a Carol Ferreira, é Carol Ferreira? Ela disse que no Ceará ela sabe que tem o programa de monitoramento de praias. Carol, se você puder até colocar o nome do grupo, se você souber o nome do grupo, puder colocar aqui pra gente, até pra gente conhecer, né? E isso que a Dani falou, gente, é super importante, a gente padronizar o modo como os dados são coletados, para que depois todos possam ser analisados e comparados. Porque a partir dessas informações é que são realizadas, são definidas as políticas públicas, né? As políticas públicas voltadas para a conservação. Quem tem que trabalhar nessas políticas públicas, né? É a prefeitura, é a ONG, é a universidade, é a comunidade, é a sociedade junto. Então, é muito importante, não só para saber quem vai trabalhar, mas quais ações vão ser realizadas, o custo disso, né, para o planejamento público é super importante, e também entrar em parceria com empresas privadas. E antes da gente continuar, Dani, a Biblioteca Universitária da UF de Campos, que eu adoro quando eles participam, está perguntando para a gente o seguinte: os canudos de papel amenizam o problema ou são apenas uma propaganda? Quando a gente pensa, né, nessa questão de resolver problemas, a gente tem que pensar na resolução a curto, a médio e a longo prazo. Então, a curto prazo, ela resolve, né? Porque o problema é que o plástico, ele é um resíduo que tem um tempo de degradação muito longo,
né? Esse é o grande... Na verdade, o plástico ele tem dois grandes problemas. Ele tem um custo de geração muito baixo e ele tem um tempo de degradação muito longo. Então, é por isso que o plástico é muito gerado, né? Ele é produzido muito rápido, com baixo custo, e ele acaba ficando muito tempo no ambiente, se fracionando de forma muito rápida. E aí a gente pensa no papel. Então, o papel tem um tempo de degradação muito mais rápido do que o plástico. Mas ainda assim, se a gente pensa, o papel ele ainda assim é um resíduo, né? A questão é que a gente tenha uma série de papéis produzidos que muitas vezes misturam com outros tipos de resíduos. Tem papel com glitter, por exemplo. Então, qual é o tipo de papel que você vai utilizar? Então, assim, tudo que vai ser utilizado para substituir tem que ser muito bem pensado. Então, qual é o produto que vai ser utilizado, qual é a fonte, se é uma fonte segura, porque hoje isso é um grande problema, a gente tem muitas marcas, eu não sei se vocês já viram, mas o cotonete foi uma coisa que eu descobri recentemente. Existem várias marcas de cotonete que se dizem ecologicamente corretas e que têm plástico na composição. Ou seja, elas dizem que não contém, mas contém uma quantidade mínima, mas contém. Se tem uma quantidade mínima, então não é ecologicamente correto. Ah, não tem 100%, mas tem 0,5%, ainda assim contém. Então, isso é uma coisa que hoje a gente tem que tomar muito cuidado, né? Esse conceito de esse papel é papel, tá? Então resolveu, mas você está gerando um resíduo que demora menos tempo para degradar, mas ainda assim é um resíduo. Se a gente substitui o plástico, então a gente não vai mais produzir o plástico, tudo bem, mas aí a gente vai substituir todo o plástico por papel, a gente continua gerando resíduo. Então, em grandes quantidades, a gente vai ter um problema, porque aí vai ser muito papel, que por mais que seja degradado, vai ser uma quantidade absurda que não vai ser suficiente para ser degradado em pouco tempo, porque vai ser muito papel. Então, são coisas que a gente tem que pensar com muito cuidado, né? Que é o curto, médio e longo prazo. Então, é melhor o de papel do que o de plástico? Sim, é. Retirar todo o plástico e substituir de uma vez todo por papel resolve? Não, não resolve, porque você continua gerando resíduo. Então, assim, o que eu sempre falo é tudo que a gente puder fazer para diminuir já é uma grande coisa. Né? Dizer que de hoje para amanhã a gente vai ser 100% ecológico, 100% sustentável é mentira, porque não dá para ser. Então, eu acho que assim, o máximo que a gente puder se esforçar para fazer mudanças já é bem válido. Então, eu não sei, né, como é que as pessoas são, mas eu lembro no Rio de Janeiro quando eles tiraram os canudos do milkshake, que o Bob's começou a servir colher de plástico. Então tá, você me tira o canudo, e aí você me serve o milkshake com uma colher. O que isso resolve? Qual é o sentido disso? Então, olha, o Bob's não oferece mais o canudo. Mas aí agora vem colher. Então, as coisas têm que ser bem pensadas, porque senão você está fazendo mais do mesmo. Então, era melhor continuar o canudo. Porque aí, quando você vai ver o tipo de plástico que o canudo é, às vezes é menos pior do que o tipo de plástico que a colher é. Então, sabe, são coisas que precisam ser bem pensadas. Canudo. Honestamente, para que a gente precisa do canudo? Sabe, eu vou num restaurante, eu preciso mesmo tomar o suco com canudo? Sabe, uma criança, um idoso, eu super entendo. Agora, um adulto, um jovem, qual é a real necessidade eu preciso de um canudo no meu copo, eu preciso de um suco com canudo? Então, descarta, sabe? Deixa isso pra lá. Não precisa usar. Não importa se ele é de papel, não importa se ele é de vidro, se ele é de bambu. Você tem a real necessidade de um canudo? Então, tem algumas coisas que a gente precisa pensar mais do que só substituir. É pensar os hábitos, é pensar as necessidades. Então, acho que essa tem que ser a primeira coisa que a gente precisa, é repensar os nossos hábitos. Por que eu preciso disso? Qual é a real necessidade disso? Né?
antes de só pensar assim, eu posso dar uma de belas de, eu posso substituir isso por isso. Eu posso substituir isso por aquilo. Tá, mas eu preciso mesmo usar isso? Acho que a gente começa por aí. É uma reflexão que tem que ser instigado e esse é o nosso papel, né? Instigar mesmo. Existe a necessidade de eu utilizar esse produto? E aí tem vários comentários, vamos lá. E aí Baleonautas fala justamente essa questão que você acabou de falar, né? Realmente existe uma necessidade do canudo? Se a pessoa, obviamente, é adoentada, né, para se alimentar, tem a necessidade, existem exceções que, obviamente, são muito menores do que se fosse a população inteira utilizando uma ferramenta que é o canudo, que realmente não tem necessidade para grande parte da população. Então, Baleonautas vem com esse comentário também, né? Ou se você faz tanta questão, carrega o seu, aonde você vai, entendeu? Eu não bebo sem canudo. Então, leva o seu, pronto, aonde você for, o seu está com você. Justamente. É uma solução também. Justamente. E aí vem Renata Montalvão, que é do nosso grupo, a Renata, né? Ela falando que é muito importante mesmo essa discussão, né? Tem copos de papel que são laminados com plástico também. E tem gente que compra achando que é só papel. Mais uma vez, a indústria que a gente não entende se é uma indústria da enganação ou a indústria da desinformação. Por isso a importância da gente... Eu acho que é uma junção das duas. né? A gente poder, assim, realmente, a gente precisa divulgar esse tipo de informação. E esse ponto que a Renata colocou é super importante, né? Até que ponto que o consumidor ele não é enganado, como você disse aí do cotonete, as empresas falando que são 100% ecológicas e, no entanto, utilizam partes de plástico na fabricação de cotonetes. E aí tem muitos comentários que a equipe não está dando nem conta de organizar, muita calma. E aí o Lázaro, ele vai e coloca que na página do ICMBio, o Lázaro também é da nossa equipe, né? Diz que então na página do ICMBio está informando que o programa de monitoramento de praias no Nordeste abrange a bacia Sergipe-Alagoas. E aí, pessoal, a Carol Ferreira já deu a informação que no Ceará é a Aquasis que realiza o PMP. O Lázaro, então, foi lá no site do ICMBio, né? Viu que a bacia Sergipe-Alagoas e a Carol vem com essa informação complementando. É muito bom ter essa participação, né, do pessoal assistindo, porque eles podem fazer essa busca e informar para a gente e para que a gente possa realmente informar, que dá mais informações, né, relacionadas a essa questão. Que pensem na importância que é um programa nacional ao longo de toda a costa, com vários grupos envolvidos, todos com um único objetivo: monitorar as praias para saber os encalhes dos animais e as causas desses encalhes. Se é doença, se é uma causa antrópica causada por lixo, né? Então, é bastante importante, lembrando que nós, seres humanos, nós somos natureza. A gente impacta muito e a gente precisa entender de que maneira que a gente deve minimizar isso. Tem mais comentários, equipe? Tem um monte, tá bombando. A Carol falando que no Rio Grande do Norte, o projeto Cetáceos da Costa Branca parece que é o responsável pelo PMP também lá no Rio Grande do Norte. Então, olha que legal, vários grupos, né, do Nordeste, lá de cima até Rio Grande do Sul, todo mundo atuando. Então, a gente vê o tamanho que é essa rede, a quantidade de cientistas envolvidos, a quantidade de gestores públicos ambientais envolvidos. E aí, mais uma vez, lembrando aquilo que a Dani falou no início, a importância de que todo mundo combine para que os dados coletados eles sejam coletados de uma única maneira, para que essas informações possam ser comparadas e aí sim a gente consiga trabalhar ações de conservação. E aí, Dani, tem um comentário aqui gigante que eu não estou conseguindo ver. Donco MTB Apneia falando que os cotonetes têm que verificar mesmo. Muitos fazem propaganda enganosa. Eu estava usando um biodegradável que, na verdade, usava 15% de plástico comum na composição. Sendo assim, não adianta nada, né? E aí que vem a escolarização de cada consumidor.
né? Não são todos os cidadãos, os consumidores que quando eles vão comprar, eles olham ali a composição na embalagem. Por isso que é importante a gente divulgar mesmo a necessidade, até que ponto que a empresa fala que é 100% eco, mas será que está sendo 100% eco? Então, a importância da gente divulgar isso para o consumidor. Leiam as embalagens, né? E aí tem mais comentário. Ó, a Sara Zaps falando, carrega o copo de alumínio, né? O seu próprio copo, assim como o canudo, copo de plástico, enfim, mas carrega para que você não precise produzir mais lixo. Ela ainda fala, né, que o copo de alumínio deixa a água bem fresquinha, verdade. E Maris Oceano falando, resoluções da pegadinha do malandro. Como? Ah, os canudos. Os canudos são resoluções de pegadinha do malandro, né? É a famosa enganação. E aí, Maris Oceano falando que tem kits de canudo de inox super em conta, né? Que é mais acessível aí para o consumidor. E para quem gosta, é uma solução, o Dani falou, cada um carrega o seu, quem realmente gosta de usar canudo, né? Cada um carrega o seu. E aí, Dani, a gente já entrou nos impactos, então, sobre as tartarugas, né? O impacto toda vez que a gente falar aqui, pessoal, impacto antrópico, é impacto que nós, humanos, causamos sobre as tartarugas, né? Claro que a gente causa impacto em tudo quanto é canto, mas a nossa live de hoje é tartaruga, então vamos focar ali. Dani, se quiser mostrar lixo, pode agora jogar toda a informação. Então, assim, só para a gente, né, ter noção a nível de quantidade, né? A gente falou do canudo, né? O ponto central era se o canudo é realmente o grande vilão para as tartarugas. Então, tudo que eu vou mostrar agora estava dentro do estômago de uma tartaruga. Então, esses são os canudos. Então, realmente, né, a gente pode ver que os canudos são um problema, né? Tem um vídeo muito famoso, que muita gente deve ter visto, né, do canudo na narina da tartaruga, quanto a tartaruga sofreu para que os pesquisadores tirassem o canudo da narina. Mas, além do canudo, a gente tem aqui, olha a quantidade de plástico fracionado, ou seja, que foi se partindo ao longo do tempo em plásticos de outros tamanhos. Isso daqui poderiam ser tampinhas, poderiam ser garrafas, copos, que com o tempo no mar foram diminuindo. E aí a gente tem as famosas sacolas, que da mesma forma, com o tempo no mar, foram se fracionando, foram diminuindo. E aqui, mais uma vez, a gente tem as famosas sacolas, dessa vez coloridas, não transparentes. Então, vamos pensar que tudo isso estava no estômago de uma tartaruga. E aí a gente pensa, o canudo é o problema da tartaruga? É o canudo que é o problema para a tartaruga? Então, é só o canudo que a gente tem que se preocupar. Então, não devemos usar canudos, né? Vamos abolir os canudos. E o resto do plástico, né? E os outros itens plásticos, e o pratinho plástico, e o talher plástico, e o copo, e a garrafinha, e todas as outras embalagens que a gente utiliza no nosso dia a dia, que não é só o descartável, sabe? Que é o shampoo, que é a pasta de dente, que é o pote, que é a garrafa de suco, que são as outras coisas que a gente usa no nosso dia a dia e que são de plástico. Então, a gente chamou a atenção do canudo porque houve uma comoção geral pelo canudo, que é importantíssimo, porque chama atenção para um problema, que é o plástico. Mas o canudo não é o vilão. O canudo, proibir o canudo não resolve o problema do lixo, do plástico no ambiente marinho, do lixo, do plástico para as tartarugas, né? Então, tudo isso estava dentro do estômago de uma tartaruga. Mostra de novo pra gente que a quantidade de comentários que tem, tá todo mundo assim com... Olha, gente, isso tudo saiu do estômago de uma única tartaruga. Olha o nível de irresponsabilidade nossa, porque nós induzimos, nós fornecemos e damos suporte ao consumo do plástico.
E por isso que é tão importante, ó, estamos com 21 pessoas assistindo, mas imagine se essas 21 pessoas se sentem sensibilizadas e começam a comentar com outras sobre a necessidade de a gente abolir e realmente praticar o desapego do plástico, né? Existem aí no mercado vários produtos que estão tentando diminuir a quantidade de plásticos. E sabe uma coisa que é super importante? Por exemplo, hoje eu comprei um remédio na farmácia e, obviamente, eu não saí e pedi para entregar. E aí o remédio chegou numa sacolinha de papel. Na hora que eu vi, eu liguei na mesma hora para a farmácia e parabenizei. Falei, olha, já é um passo legal, é um passo muito importante, diminuindo a sacola plástica. E aí a farmácia, que é uma rede grande, falou, não, a gente agora começou com essa política e a gente vai continuar. Então, menos sacola plástica. Obviamente tem a embalagem do remédio, aquela coisa toda, mas nós, enquanto consumidores, né, o que a gente pode fazer? Ao invés de dar prioridade para o produto de plástico, começa a incentivar, manda e-mail cobrando. Camila, o mercado, a rede de mercado grande daqui do bairro que eu moro, eu comprei aquelas sacolas de rede de pesca, né, de reutilização de rede de pesca, para produto de hortifruti. E o mercado daqui de onde eu moro, essa parte de hortifruti não é pesada no caixa, é pesada na seção de hortifruti. Então, eles não me permitem utilizar, porque eles dizem que não podem, porque enquanto eu vou estar ali, eu posso, né, colocar outras coisas dentro e vai chegar no caixa com uma etiqueta que pode não ser real. Eu simplesmente não compro nenhum produto de hortifruti no mercado, eu vou à feira. Eu peço de lugares onde vem separado, tipo, vem na caixa e aí eu aqui recebo e boto dentro da minha sacola retornável. Então, é uma escolha minha. Eu poderia muito bem, então, né, dane-se, eu vou receber, eu vou aceitar, porque eles só aceitam o saco plástico. Mas é uma opção minha. Então, eu simplesmente não vou comprar, porque eu acho um absurdo eu ser obrigada a comprar os produtos de hortifruti na sacola plástica. Então, eles que comecem a pesar no caixa. Porque eu não sou obrigada a ter que usar a sacola plástica, porque eles não confiam. Então, eles que mudem o sistema. Não, mas eles não são obrigados a mudar o sistema, porque eu acho um absurdo não usar a sacola plástica. Tudo bem, eles estão no direito deles. Mas eu também estou no meu direito. Então, eu não compro lá, eu vou à feira, eu vou em outros lugares. Então, se a gente começa a fazer essas mudanças, eu faço essa, você faz a sua, o outro faz a dele. Não quer dizer que eu não uso nada de plástico na minha vida. Não, eu uso plástico. Que nem eu falei para você, não tem como ser 100% ecológico, 100% sustentável. Mas tudo que eu posso fazer no meu dia a dia, tudo que eu posso diminuir, eu faço. E assim a gente vai fazendo a mudança, assim a gente vai, né, tentando sensibilizar o outro, tentando levar uma ideia nova para o outro, uma possibilidade para o outro, e vai tentando fazer a diferença e diminuir, né, ou tentar pelo menos amenizar isso daqui. Porque, de certa forma, eu vou na praia e eu cato meu lixo. Mas se eu olho um lixo que não fui eu que joguei e eu não cato porque não fui eu que joguei, isso daqui também é responsabilidade minha. Se eu vejo alguém jogando lixo e eu não falo para a pessoa ou eu não cato, isso daqui também é responsabilidade minha. Né? Se eu vejo coisas erradas como a do mercado e eu não falo, eu não reclamo, isso daqui também é responsabilidade minha. Então, assim, o maior impacto para a tartaruga, a maior causa de mortalidade hoje é a pesca. Mas eu não pesco. Meu pai não é pescador, eu não tenho nenhum pescador na família. Então, o que eu posso fazer pela mortalidade das tartarugas? É isso daqui. Aonde eu posso mobilizar pela mortalidade das tartarugas? É nisso daqui. Aonde eu posso atuar? É nisso daqui. Então, a gente, né, tem que pensar no que é acessível à nossa realidade, aonde eu posso mudar a realidade e fazer. E é no lixo que a gente pode tentar ajudar as tartarugas. E é onde a gente tenta. Isso envolve, tudo que a gente está falando envolve alteração, mudança de hábito e de cultura. E tem comentário a dar com pau. Vamos lá. A Carol Ferreira... Para mim aqui está travado. Para mim também, mas aí tem a equipe, o teleprompter, fica passando aqui, entendeu? Bacana.
E aí a Carol Ferreira falando que rever o consumo de forma geral é super importante, né? Essa alteração, essa mudança mesmo da cultura do plástico. É o repensar acima do reciclar. Muito legal isso, Carol. Justamente, né, essa alteração, essa mudança completa do hábito, que a gente tem que começar. E Maris Oceano vem com a informação também que o sistema econômico baseado nos combustíveis fósseis, né? É um problema isso. O que são os combustíveis fósseis, gente? O petróleo. Né? O petróleo, o chinelo que a gente utiliza, a borracha, o plástico, tudo vem do petróleo. E até mesmo vários produtos de limpeza, produtos cosméticos, muitos deles vêm do petróleo. Do petróleo. E aí a gente pode começar com atitudes simples, como a Dani falou, vamos comprar na feira, direto do produtor. Vamos comprar shampoo, creme, mas baseado em que a base venha de plantas. Né? Tentar diminuir, ao invés de comprar embalagens pequenas, compra uma embalagem única grandona, e mesmo assim pode mandar e-mail para a empresa, falar, olha, vamos tentar repensar, ao invés de ter só embalagens bonitas, vamos produzir refil com embalagem mais simples, que usa menos plástico. E isso é o que a Dani falou. A gente consegue fazer da nossa casa, né, com mudanças simples do nosso comportamento. E aí tem mais informação do teleprompt, cadê? E aí volta lá, teleprompt, no comentário de Mares Oceanos, falando que, né, que o sistema, essa questão do sistema econômico baseado nos combustíveis fósseis, que na praticidade, pequenos hábitos ajudam demais, mas precisamos de muita força de vontade, né? E políticas públicas voltadas para isso. E aí entra, nesses políticas públicas, eu entendo também que entra o nosso papel enquanto educador, né? O educador não é apenas aquele professor que está dentro de sala de aula. Não, o educador é aquele que está fora da sala de aula, mas trabalhando com educação ambiental, trabalhando com educação no trânsito, trabalhando com a não violência. O educador, a educação, a escolarização e a educação abrange todas essas pessoas que trabalham com informações para melhoria de qualidade de vida da sociedade. Tem mais comentários? Tem. O Rodrigo Pinípedes. O Rodrigo é daí, do Rio Grande do Sul também. Aí eu vou falar no sotaque, né? Tu chegou a estimar a porcentagem de lixo nos estômagos de uso único, Tchê? É uma pergunta. Na época do mestrado, olha que eu cheguei, hein? Mas se você me perguntar agora, eu já não lembro, não. Mas eu lembro que eu cheguei a estimar os diferentes tipos de resíduo. E a gente chegou a ter 20 tipos de resíduo num único estômago. Então, e aí, assim, ia desde microplástico até um pedaço inteiro de sacola. Então, a gente fez essa categorização, mas assim, de porcentagem eu não lembro, não, foi lá em 2011, né? Então, já não lembro mais não, confesso. Tem um tempo. Mas tudo bem. Aí, Rodrigo, ó, ideias aí para parceria, hein? Você e Dani. O Rodrigo trabalha com pinípedes, adora um conflito socioambiental, adora uma balbúrdia, trabalha com etno. Aí, ó. Não é? E aí tem muito... Meu Deus, o tempo está acabando, Dani. Ó, o dom com MTB apneia. Em relação aos resgates, eu acho que existem pouquíssimos órgãos para tanta demanda, né? Pouca gente trabalhando, porque a demanda é gigante, realmente. Pelo menos aqui no Rio Grande, no sul do Rio de Janeiro. Esse mês, achei um pinguim debilitado em Araçatiba, Ilha Grande, e o socorro não chegou. Realmente é um problema, né? É muita demanda... Ou seja, é muita interferência antrópica ruim, e aí com isso a gente não dá conta. E aí ele também continuou com um comentário. Ligamos para o Centro de Tecnologia Animal, CTA, em Angra dos Reis, e para o projeto de monitoramento de praias da Bacia de Santos. Mas a demanda é muito, muito grande e realmente não dá. Né? E Dani, então, devido ao nosso tempo, vamos lá tentando... Eu acho que o recado foi mais do que dado, né? E essa cena, realmente, essa quantidade de lixo que você mostrou aí pra gente de um único estômago de tartaruga é bastante pesado. E aí, pensando, então,
nessa mensagem bastante importante. Mudança de hábito para reduzir o lixo que a gente joga, né? E pensando sempre assim, de que maneira 100% eu consigo excluir o plástico da minha vida? Óbvio que Não. não. No modo como a gente vive, não, né? Mas então essa mudança mesmo de hábito e sempre pensar de que maneira que eu posso reduzir isso, né? E aí, que recado que você deixa pra gente? Camila, eu acho que o recado, na verdade, é olhar para o umbigo, sabe? Eu acho que hoje a gente vive uma realidade onde a gente olha muito para o outro, sabe? O que o outro faz, o que o outro deixa de fazer, e a gente não presta muito atenção no nosso eu, o que eu posso melhorar, o que eu preciso melhorar, o que eu já faço de bom. A gente olha muito, poxa, mas olha o outro, que legal que o outro faz, e eu não presto atenção no legal que eu faço. Poxa, mas olha lá o ruim que o outro faz, mas eu não presto atenção no ruim que eu faço. Então, eu acho que a mensagem central é repensar as suas ações, é manter as suas boas ações e melhorar as suas ações ruins. Porque hoje a gente vive um tempo de isolamento, né? Então, é um tempo onde você pode diminuir o seu consumo, porque, né, você não tem mais aquela coisa, a necessidade do sair, você nem pode sair. Então, é uma ótima oportunidade para reduzir o consumo, é uma ótima oportunidade para repensar os hábitos, né, repensar as prioridades do, poxa, pensar em fortalecer a economia local, sabe, os pequenos produtores, o comércio do seu bairro, ao invés de comprar no mercado grande, compra no mercado pequeno, ao invés de comprar das grandes marcas, compra das marcas pequenas, pensa nos projetos, né, que vão fazer o dinheiro circular no seu entorno, porque isso também faz diferença, isso também pensar nas empresas, né, que são voltadas a ações para o meio ambiente, então aquela marca de camiseta que tem um retorno, que planta árvore, ou que tem algum projeto com a própria comunidade, que tem alguma atividade com as crianças. Então, eu acho que hoje a gente vive um tempo de repensar, mas é repensar em tudo. É repensar o consumo, é repensar as atitudes, é repensar as prioridades, é repensar o que é importante. Então, eu, pelo menos, tenho feito muito isso, sabe? Eu tenho comprado muito do pequeno, eu tenho comprado muito de marcas que eu valorizo, então, marcas de mulheres, marcas que, poxa, tem alguma coisa pensando no meio ambiente, que reutilizam. Ah, dá 10 centavos de desconto, não me serve para nada, mas, poxa, ela diminui a quantidade de resíduo que ela está gerando. Já acho o máximo. Os 10 centavos não me fazem diferença, mas já reduz o lixo. Então, eu já acho muito legal. Então, eu acho que essa é a mensagem, sabe? É o momento de repensar o nosso. Porque é repensando o nosso que a gente vai pensar no amanhã. É isso E aí. está bem É isso. preocupante, por sinal. Pelo menos para as Sim. tartarugas, está bem preocupante. Né? Tartarugas, golfinhos, o ambiente marinho, não é à toa que começamos a década dos oceanos, né? É. E aí, Dani, que o nosso tempo realmente está bem finalizando, eu gostaria também de agradecer, Dani, o nosso correspondente no Chile, não sei se você conhece o Pablo, o nosso correspondente no Chile, ele sempre traz informações bacanas, né? E divulga os nossos trabalhos lá. E, obviamente, agradecer a todo mundo que está aqui, pessoal. Obrigada pela participação de vocês. Né? Muito bom hoje. Nossa, bombou de comentário. E, Dani, muito obrigada pelo seu trabalho. Eu que Parabéns. agradeço. A gente sabe, tem alguns anos aí acompanhando a sua jornada enquanto profissional. E obrigada por fazer parte do grupo de pesquisa, de trabalhar com a gente. Parabéns mesmo. E Eu que continue nos agradeço. assustando com essa quantidade de lixo, né? Mas trazendo informações tão importantes para a gente. Obrigada. E se quiser deixar o site, o Instagram do laboratório de vocês. A gente está com um site do laboratório, ele foi reformulado agora, o Instagram a gente não tem. Então, Latam, Laboratórios de Aves Aquáticas, né, e Tartarugas Marinhas. Então, depois eu deixo até no comentário, Ah, mas ótimo. a gente não tem Instagram, é só a página do laboratório mesmo. Joia. Ah, infelizmente nosso tempo acabou. Dani, um beijo grande. Se cuida e ótimo trabalho aí, viu? Obrigada pelo Obrigada. momento. Até a Obrigada a próxima. você. Até a próxima. Agora eu nem sei como é que desliga, porque apareceu Nem um eu. reloginho aqui na frente, mas falta 20 segundos para ele desligar.
Deixa eu ver se Tipo eu campanha consigo. eleitoral. O Lázaro colocou aqui, Latam, né? A sigla Maravilhoso, porque do. para mim continua travado. Ah, não, então aqui já. Aí o Lázaro colocou 2 segundos. Obrigado.